Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações nesse sábado à tarde, principalmente se tratando de transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Temos novidades tratando dos investidores que estão interessados no clube. A gente vai falar sobre o Grupo City, falar também sobre 777 Partners, o grupo americano que tem aí os direitos da Genoa na Itália, tem também 15% da Sevilla da Espanha e é um dos principais grupos interessados no Vasco. Falar também, é claro, sobre o russo Roman Abramovich. Tivemos a informação de um jornalista inglês sobre a situação do russo com o Vasco da Gama e, é claro, também falar sobre o clássico de amanhã contra o Botafogo, elenco viajando hoje para São Luís do Maranhão e muitas outras informações importantíssimas para vocês, até mesmo sobre reforço chegando no Gigante da Colina. Então, é claro, o vídeo está repleto de novidades, repleto de informações e você, torcedor do Vasco, não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, esse é o canal do torcedor vascaíno. Hoje não estamos no nosso cenário, mas logo em breve, nos próximos vídeos, estaremos voltando à normalidade. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é claro, se inscreva aqui embaixo, ativem também o seu sininho de notificação, deixem o seu like e também o seu comentário sobre a sua expectativa para essa partida de amanhã contra a equipe do Botafogo às 8 horas, lá no Castelão, né, no caso, em São Luís do Maranhão, e eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, e eu quero iniciar o vídeo falando sobre notícia boa, porque o Vasco está prestes a anunciar mais 2 reforços no próximo dia, o volante Luiz Henrique e o zagueiro Juan Quinteiro. Primeiro, se tratando sobre o volante Luiz Henrique. Hoje, pela parte da manhã, eu já informei a vocês durante o vídeo que o Luiz Henrique ontem já participou do seu primeiro treinamento no CT Moacir Barbosa, ele ao lado do Zé Gabriel. Outro reforço que, diferente do Luiz, já foi anunciado pelo Gigante da Colina. E em breve poderemos ter, além do anúncio do Luiz Henrique, também do Juan Quinteiro. Inclusive o zagueiro colombiano, hoje na parte da manhã, colocou um stories através de sua conta oficial do Instagram, que já está aqui no Rio de Janeiro, ou seja, realmente está por detalhes, deve ir hoje, ou aliás, já foi no CT Moacir Barbosa, esteve em contato com o elenco, com o departamento médico do Vasco, estará realizando os exames médicos, está aí no final, está no processo final da troca de documentação e em breve será anunciado ao lado do Luiz como novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco se reforçando forte para essa temporada de 2022, praticamente fechando as contratações para o sistema defensivo, já que até mesmo o Luiz Henrique também é um volante ao lado do Zé Gabriel, contratou o Juan Quinteiro, outro zagueiro, e agora o grande objetivo do Vasco é reforçar o seu sistema ofensivo, as pontas, tanto direita quanto esquerda, e também o centroavante. O Vasco tem a ideia de trazer mais um 9 para esse ano de 2022 e deve estar à procura desse jogador durante aí esse processo de campeonato carioca, mas os estaduais no geral, São Paulo, Goiânia. Vasco vai buscar jogadores, né, de clubes menores, inferiores do futebol brasileiro. Esses destaques aí, né, que aparecem durante todo início de ano, aliás. Então deixa aí a sua opinião, inclusive, se você acha que é uma boa oportunidade para o Vasco trazer jogadores, inclusive alguns que já vêm se destacando durante o Campeonato Carioca. Tem o Paulinho aí do Volta Redonda, tem o Andrei do Nova Iguaçu e vários outros que já mostraram um bom futebol nesse início de temporada. Com relação ao Vasco e Botafogo, hoje foi o último treino. Devido aí o horário estar muito em cima, o Zé Ricardo não conseguiu fazer o coletivo que sempre vem fazendo antes das partidas do Vasco, né? A delegação embarcou para São Luís do Maranhão às 3 horas da tarde e deve estar chegando na capital no horário da noite. Expectativa muito grande. Ontem a informação que a gente teve é que algo em torno de 12 mil ingressos já haviam sido vendidos para essa partida e a expectativa é de que algo em torno de 20 mil venham comparecer no estádio para o clássico entre Vasco e Botafogo. Com relação à escalação, a novidade, a entrada do Leonardo Matos no lugar do Everton, que recebeu nessa última partida o 3º cartão amarelo, ou seja, está suspenso, não poderá entrar em campo. Com isso, o Vasco deve ir com Thiago Rodrigues no gol, Leonardo Matos, Ulisses, Anderson Conceição e Edmar, formando aí o quarteto do sistema defensivo. No meio-campo, Matheus Barbosa, Juninho e Nenê, e no ataque a trinca ofensiva de sempre, Bruno Nazário, Gabriel Peck e Raniel. O Vasco forte aí, uma partida que vale a liderança da Taça Guanabara. E se tratando de Botafogo,
Botafogo, o Matheus, que é um dos grandes destaques do Botafogo nessa temporada de 2022, e além disso também sem o treinador, porque o Anderson Moreira, treinador do Botafogo, foi demitido após a derrota no Clássico para a equipe do Fluminense. Com isso, o Botafogo vai sem técnico e sem um dos principais destaques de sua equipe para essa partida de amanhã contra o Vasco da Gama. Deixa aí, é claro, a sua expectativa para essa partida, para esse clássico, e se você acha que também vai dar Vascão amanhã contra a equipe do Botafogo. E agora, se tratando de SAF no Vasco, temos novidades, temos informação nessa tarde de sábado. Primeiramente, eu quero trazer aqui a notícia sobre o que irá acontecer, qual o processo que ainda deve ser feito para a implementação da SAF no Vasco. Hoje a gente teve a informação, né, como já era algo que todo torcedor vascaíno sabia, que o Vasco tem que passar por uma assembleia, aliás, pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho de Beneméritos, para que a SAF venha a ser aprovado dentro do Vasco. Com relação ao Conselho Deliberativo, ele que é formado por 300 conselheiros dentro do Vasco, 150 deles sendo aí colocados dentro do clube após a eleição de 2020, né, sendo 120 da chapa do Jorge Salgado e 30 da chapa do Júlio Brandt, no caso vice-colocado das eleições, e para que haja SAF, o Conselho Deliberativo tem que aprovar. Quando irá acontecer essa votação? Ainda não temos a informação, né, de quando será essa sessão do Conselho Deliberativo para aprovar ou desaprovar a SAF no Vasco da Gama. Mas a tendência é que a sessão possa ocorrer até março, período aí em que a diretoria pretende encerrar os estudos e começar a abrir para investidores fazer propostas pelo Vasco da Gama. E com relação a SAF chegar dentro do Vasco, antes de a gente falar sobre o grupo 77 Partners, grupo norte-americano, falar também sobre o Grupo City, falar sobre o Roman Abramovich, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aí do vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, onde ele explicou sobre a SAF, sobre o que deve acontecer aí, quais são os próximos passos da atual diretoria e também sobre o que também vai acontecer quando a SAF for implementada dentro do Vasco. Essa foi uma entrevista que o Carlos Roberto Osório deu ao canal Atenção Vascaínos. Então, dê uma olhada aí nas palavras do VP geral do Vasco da Gama. São Januário, assim como a sede náutica da Lagoa e o Calabouço, continuarão como propriedade, como patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o desenho que está sendo estudado nesse momento. E a futura SAF alugaria do clube social, do clube esportivo, o Estádio Vasco da Gama para desempenhar as suas atividades do futebol. A futura SAF também, no desenho que nós estamos estudando, ela seria responsável pela manutenção do complexo de São Januário. E é importante a gente dizer, e isso é uma preocupação, nós sabemos, muito grande, dos nossos conselheiros, dos nossos beneméritos, dos nossos associados, dos nossos torcedores, que o Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, tem um equilíbrio econômico e financeiro quando o futebol for deslocado do Vasco, do CRVG, para a SAF. Essa é uma condição fundamental para esse processo ir adiante. Nós garantirmos o equilíbrio econômico-financeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso certamente estará com uma parte muito importante desse nosso projeto. Agora, o investidor da SAF, ele terá obrigações de investimento nos nossos centros de treinamento. O nosso planejamento, enfim, o que nós estamos estudando, porque o Vasco quer ser líder no Brasil e internacionalmente. Para isso, ele tem que estar dotado de infraestrutura de padrão mundial no futebol. Então, nós estamos estudando obrigações de investimentos nos nossos centros de treinamento, o Centro de Treinamento Moacir Barbosa do Profissional e o nosso Centro de Treinamento da Base em Duque de Caxias. Lembrando, Flávio, a SAF vai abarcar o futebol profissional, o futebol de base e o futebol feminino. E para isso, uma boa infraestrutura é necessária e nos nossos estudos isso estará incluído no projeto de discussão da SAF internamente e também com os potenciais investidores. Então, como vocês viram aí, o Osório falou abertamente, né, sobre essa situação da SAF no Vasco. A gente espera que essa abertura realmente venha acontecer durante todo esse processo de transformação. E agora informar sobre esses três grandes grupos que estariam, aliás, interessados no Vasco. Primeiramente, sobre o Roman Abramovich. Hoje, na parte da tarde, o jornalista Nizar Kinsella, que cobre aí o dia a dia do Chelsea, falou sobre essa situação que ontem circulou do interesse do Roman
Abramovich, dono inclusive dos direitos do Chelsea, em comprar o Vasco da Gama, a proposta que seria no valor de R$1 bilhão, confirmada ontem pelo jornalista Jorge Nicola. Esse Nizar Kinsella, o setorista do Chelsea, informou que está completamente descartado a chance do Roman Abramovich tentar comprar o Vasco da Gama. Segundo ele, não há qualquer tipo de interesse. É realmente uma situação muito complicada, uns dizem que sim, outros dizem que não. Até o momento, de fato, nada oficial aconteceu, mas a expectativa é que sim, o Jorge Salgado viaje nesses próximos dias para a Europa, até para caso não converse com o Roman Abramovich, converse com outros grupos aí de investidores que estejam interessados na SAF do Vasco da Gama. Mas além desse Roman Abramovich, dono do Chelsea, outros também estão interessados no Vasco. Grupo City é um dos interessados. Informações que a gente teve através do canal Atenção Vascaínos é que o Grupo City já tem conversas iniciadas com o Vasco para entender todo esse processo da abertura da SAF no clube. O problema é que outros clubes já tentam também se antecipar e ter o Grupo City como seu grande investidor. O Grupo City tem de fato conversado muito com o Vasco, mas como eu falei, está sendo procurado. E para dar um número, é algo em torno de 10 clubes brasileiros que já tentam aí se antecipar e interessados em ter o Grupo City como grande detentor da SAF, no caso, da SAF do clube. Então o Grupo City é um investidor muito concorrido, tem aí realmente uma grande força no cenário do futebol mundial, procurou o Vasco, tem interesse, tem conversa, mas até o momento nada oficial. Inclusive a informação que a gente tem é que o Grupo City se interessa muito pela base do Vasco da Gama, uma base que o Grupo City já levou vários jogadores. Tem o Arthur Salles, que foi para um clube na Bélgica do Grupo City, Thales Magno, que também foi agora há pouco para o New York City, outro clube do Grupo City, o Douglas foi para o Manchester City, também direto da base do Vasco. Então são vários atletas que realmente o Grupo City vê que a base do Vasco tem muita força e se interessa demais para um clube empresa, vendedor de ativos e que gostaria muito de ter a base do Vasco nas mãos. A gente vai estar de olho e vai estar informado, mas o Grupo City é um dos grandes interessados. Inclusive, quando o Thales Magno foi vendido no ano passado, o senhor Luiz Melo esteve passando por um grande processo lá de conhecimento do Grupo City, conhecimento do clube, da empresa. Isso pode acabar facilitando e influenciando no possível desfecho positivo para o Vasco e também para esse grupo. Mas apesar tanto do Grupo City quanto de outros estarem interessados no Vasco, o que se aproxima mais de fato é o 777 Partners, o grupo norte-americano que tem aí os direitos tanto do Genoa na Itália quanto também 15% do Sevilla na Espanha. Realmente é o grupo que até o momento mais se interessou aí em ter o Vasco da Gama como o seu clube. Está procurando demais, está interessado, é um grupo menor norte-americano de Miami, tem outros clubes aí na Espanha, como eu já falei para vocês, e pode acontecer que eles também tenham os direitos econômicos do Vasco da Gama. Então, como vocês ouviram aí, rapaziada, de fato, muitos clubes interessados no Vasco muito concorrido no mercado, mas até o momento nada oficial. Para que isso aconteça, é necessária sessão no Conselho Deliberativo, como eu falei, para que venha a ser aprovado e dê andamento à constituição da Sociedade Anônima de Futebol dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas esse foi o vídeo, se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.